Muito bem, muito bem. Estamos ao vivo? Já entramos ao vivo? Eu acho que já estamos ao vivo. Me diga aí se nós estamos aqui, se você está ouvindo o meu áudio bem, se o vídeo está bom, se o áudio está bom, se está tudo direitinho aí na nossa aula de hoje. Para mim é importante poder ver vocês. Paz do Senhor, paz, como vão? Vamos lá. Que aula de hoje promete. Tudo certo, disse Luiz, professor Edson Família, Mauro Júnior está aqui, Alex Santos, Hudson Silva, Gabriela Akiko, legal, tá bom, galera, aqui. Vão chegando, para mim é uma alegria imensa ter vocês comigo hoje aqui. Que alegria. Vão chegando para a gente dar início na nossa aulinha de hoje. Eu deixei a câmera mais à altura do meu olho hoje, para poder ver vocês melhor. Eu acho que vai ficar melhor aqui a angulação da nossa aula. Estou com duas telas, por isso vocês vão me ver olhando para cá e para cá o tempo todo, porque eu estou olhando para vocês, certo? Vamos lá. Gente, que beleza, hein? A aula de ontem foi um tempo interessante de aprendizado, de observar o texto dos evangelhos, e agora a gente vai olhar um pouco para o texto epistolar, olhar para as epístolas, acho que vai ser bem interessante. Nós vamos se aproximando para a gente ter esse tempo legal aqui. O pessoal de Itapira. Eu vou fazer uma pergunta agora, antes de começar, tá? O importante. Você é de onde? Você está me assistindo de onde? Você é de qual cidade? Você é qual estado? Qual país? Me diga aí de onde você está nos assistindo, para eu saber aqui a representatividade do que temos, da presença aqui de vocês conosco. Rio de Janeiro, Luiz. Paulo Carvalho de Coimbra, Portugal. Que terra linda é Coimbra. Eu tirei uma foto na frente de uma pichação no muro que diz que um pedaço de Coimbra fica em você para sempre. Tá registrado. O pedaço de Coimbra está em mim para sempre. O pedaço de Portugal está em mim para sempre. Jaboatão, PE, Rio de Janeiro, São Paulo, Duque de Caxias, Teresópolis. Teresópolis, Serra Boa. São Paulo. Cacoal, Rondônia. Bahia, Paraíba. Icó, Ceará, olha só, pessoal do Paraná, Aracaju, Vitória da Conquista, olha só, BH, Osasco, Governador Valadares, olha só, Espírito Santo, Sorocaba, Vitória também, Rio de Janeiro, Itaperuna, Salvador, Terra Boa, ABC Paulista, Boa Vista, eita que gente, Juazeiro do Piauí, Bom Sucesso, Telêmaco Borba, olha só, Manaus. Gente, legal, Blumenau, Angola, Luanda. Oi, pessoal de Luanda, um beijo para Angola. Gente, que alegria ter o Brasil e outros países, né, tão bem representados aqui com a gente hoje, nessa noite de aulas. Tenho certeza que vai ser um tempo interessantíssimo, certo, para a gente aqui. Estou aqui para, meu motivo é justamente ajudá-lo para que você possa entender, certo? Entender como caminhar no processo de ser um melhor intérprete da escritura. E eu quero convencê-lo que é possível. Eu quero convencê-lo de que você pode ser o melhor intérprete da escritura. Você pode ser uma pessoa que vai interpretar a escritura de uma forma que talvez você nunca imaginou na sua vida. Certo? A gente muitas vezes acha que interpretar a escritura é uma coisa que está entregue exclusivamente na mão de pastores, na mão de teólogos. Interpretar a escritura é um presente, certo, de Deus ao seu povo. Sermos protestantes, sermos evangélicos, significa principalmente termos o livre exame da Escritura. E como vamos exercer o livre exame se nós não formos capacitados e preparados para isso? Eu vejo sempre alguns colegas católicos, principalmente no Instagram, quando aparece alguma maluquice de interpretação bíblica, o pastor que lê, vai e adultera, né, pessoas que, sei lá, fazem todo tipo de loucura em nome de Deus aí no mundo protestante. Meus amigos católicos compartilham no Instagram e dizem obrigado, Lutero. Né? E por quanto tempo a gente vai continuar dando razão àqueles que nos responsabilizam o livre exame da Escritura por todos os pecados e as loucuras do mundo gospel por aí? Se nós queremos, de fato, viver vidas que representem uma interpretação coerente e correta da Escritura, nós precisamos saber como interpretar a Bíblia de uma forma que realmente glorifique o nome de Deus. Então, esse é o nosso objetivo
dessa série de aulas é justamente chamar você, trazer você para um momento novo na sua vida de contato com a Escritura. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Aslaine, nossa grande aluna. A Aslaine está em tudo, está em todas. Deus abençoe, Aslaine. Se você estava aqui na aula passada, você sabe que a gente conversou sobre os evangelhos. Falamos sobre como interpretar esses 4 livros, fizemos um resumão e olhamos para alguns princípios hermenêuticos que envolvem esses livros. Olhamos um pouco para o grego. Hoje, nós vamos olhar diretamente para as epístolas bíblicas, certo? Se você tiver com papel aí, se prepare para anotar suas coisas, para guardar isso. Vá interagindo comigo durante a aula. Eu vou ler vocês hoje. Hoje, a segunda aula é sempre a aula mais interessante, porque na segunda aula a gente não tem tanta gente como na primeira. Às vezes chega um pessoal meio bagunçado. O chat da segunda aula sempre é um chat mais focado. Então, você que está com a gente aqui na segunda aula, eu sei que você no chat, certo, vai estar interagindo de forma mais focada. Então, manda pergunta sempre dentro do tema da aula, durante a aula, para a gente poder interagir. Eu vim justamente para essa posição aqui no computador para poder interagir com vocês melhor durante a aula, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus para darmos início? Antes de orarmos, os pedidos de sempre. Você que ainda não clicou em gostei desse vídeo, clica aí em gostei. É um jeito de dizer para o algoritmo do YouTube que esta aula é importante para as pessoas que estão aqui, tá bom? Se você não é inscrito no canal, clique em inscrever-se, tem o botãozinho de se inscrever aí, tá? E assina o sininho para você saber sempre que houver vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não mandou esse vídeo para o grupo do Zap da sua igreja, o que é que você está esperando para que pessoas da sua comunidade possam aprender a interpretar também as epístolas? Então clica aí no compartilhar, você manda lá no Zap, no grupo do Zap dos jovens da igreja, dos homens, manda aí no grupo do futebol da igreja, dos amigos, para que nós possamos juntos, certo, aprender a interpretar as escrituras de forma que glorifique realmente o nome de Deus. Tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor, então dá início. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos de Ti. Obrigado porque a Tua Escritura é bela, que a Bíblia é linda, que a Tua Palavra é verdade, Senhor. A Tua Palavra é tudo, meu Pai. A Tua Palavra é o fundamento da nossa existência. A Tua Palavra é o fundamento da nossa vida. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça e majestade. Que essa seja uma boa noite, meu Pai. Vivido para a Tua glória. Que o Senhor nos ajude a vivermos para glorificar o Teu nome, meu Deus. Ó Espírito Santo, faz parte desse tempo de aula. Nos ajuda, Espírito. Vem habitar em nós, vem habitar nas nossas vidas. Abra as nossas mentes para que possamos aprender de Ti. Assim eu peço, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos começar falando sobre epístolas. Já vi que tem um monte de pergunta aqui. Deixa eu dar uma mapeada aqui antes de começar. O Mauro disse, dá um spoiler do que você vai anunciar quinta sexta no Simplificando Grego. Vai ter spoiler hoje. Hoje vai ter muito spoiler. Então se prepare. Fique aí até o final da aula. E no fim da aula vou dar spoiler sobre o Simplificando Grego Bíblico. Vou falar da promoção e do desconto. Certo? Vai ser, chuchu beleza. Então, esteja com a gente que você não perde por esperar. Tá bom? Deixa eu começar lendo um versículo pra gente. 2 Pedro 3 diz assim: suas cartas, falando de Paulo, contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pedro fala que Paulo escreveu algumas coisas difíceis. A verdade é que quando nós olhamos para a escritura, nem tudo é fácil. Algumas coisas são tanto difíceis. Pedro está dizendo que Paulo escreveu algumas coisas difíceis. Um apóstolo escrevendo e falando sobre outro apóstolo. Pedro tinha noção de que algumas coisas que foram escritas por Paulo não eram tão fáceis assim de serem compreendidas. Mas Pedro entendia que aqueles que eram ignorantes ou instáveis
torciam os textos das epístolas. Ignorante é aquele que não sabe da verdade, não entende as coisas. Instável é aquele que tem, né, uma fé intermitente. Esses torciam as epístolas e torciam as demais escrituras. Torciam as demais escrituras. Ou seja, Pedro está dizendo que as epístolas de Paulo eram também escritura, tanto quanto o Antigo Testamento. O modo como esses homens se aproximavam da escritura era torcendo, e faziam isso com a escritura e com as demais escrituras, o resto da escritura, que eram as cartas de Paulo. Isso para a destruição deles. Para a própria destruição deles. Isso é interessantíssimo. Interessantíssimo. Porque aqui, Pedro está reconhecendo que as epístolas têm algumas coisas difíceis. Está reconhecendo que gente instável e ignorante torce as epístolas. Está dizendo que as epístolas têm exatamente o mesmo peso das escrituras do Antigo Testamento. E que, ao torcermos as epístolas, nós seremos destruídos. Há uma destruição àqueles que torcem as epístolas. Há coisas importantes aqui. Será que nós queremos torcer as epístolas? Será que nós queremos interpretar mal as epístolas? Será que nós estamos tratando as epístolas como escritura, de fato, ou não? Será que nós estamos caminhando em um rumo de destruição? É o que Pedro fala. Se nós interpretamos mal as epístolas, estamos trabalhando para a nossa própria destruição. Isso é muito forte, muito forte. Isso é forte, principalmente se nós considerarmos que as epístolas representam a maioria dos livros do Novo Testamento. A maioria. Se a gente considerar simplesmente as porções escritas por Paulo, nós temos mais de 28% do Novo Testamento escritos por Paulo. Se considerar os 27 livros, tirando os 4 evangelhos, toda a literatura restante tem a forma de cartas da antiguidade. Então, tirou os 4 evangelhos, segue carta de Paulo, tudo carta. Segue Hebreus, né? Carta. Segue Pedro, carta. Judas, carta. João, carta. Apocalipse é carta. O livro do Apocalipse também é uma carta. Começa como uma carta, se apresenta como uma carta às igrejas. Então, tirando os 4 evangelhos, todo o resto é epístola. Teremos um tempo especial para falar de Apocalipse amanhã, mas Apocalipse também é uma epístola. Também é um texto epistolar. As epístolas foram escritas principalmente durante as viagens de Paulo, aqui falando diretamente de epístolas paulinas. Paulo escreveu textos para resolver problemas reais da igreja. Paulo não estava num laboratório, Paulo não estava num gabinete pensando em construir uma obra de teologia sistemática. Paulo estava em missão. Paulo estava no seu ministério, trabalhando e servindo. Enquanto trabalhava e servia, Paulo se preocupava com a vida da comunidade da fé e tentava responder problemas reais da igreja. De modo que as cartas representavam a teologia em ação. Uma teologia acontecendo na realidade, na vida real. Não era uma teologia que foi escrita simplesmente para poder compor uma obra sistemática sobre coisas que eu quero falar acerca da fé. É uma teologia que é escrita visando principalmente resolver problemas reais de igrejas reais. É uma teologia contextual. Nós falamos do pastor como teólogo público, e a verdade, como diz meu amigo Cacau Marx, muitas vezes nós temos que pensar no pastor como teólogo privado. O pastor como teólogo que está focado em responder problemas reais da sua comunidade. Problemas da vida comum. O pastor não é só um teólogo público, o pastor é um teólogo privado. As epístolas, então, são teologia privada. São teologia feita para resolver problemas comuns de igrejas comuns. Igrejas reais. Por isso que é carta aos Coríntios, por isso é carta aos Romanos. Essas cartas foram escritas para igrejas específicas passando por dificuldades. Claro que esses textos, de alguma forma, se aplicam a nós. Esses textos foram escritos para igrejas enfrentando diversas dificuldades, mas esses textos, ainda assim, falam diretamente conosco. Vou ajustar o microfone aqui. Como é que esses textos conseguem falar conosco, sendo textos escritos na antiguidade para igrejas antigas? Tá bom? E o áudio tá melhor? Me diga aí se o áudio mudou. Como é que esses textos escritos para igrejas antigas falam conosco? Falam conosco porque são palavras de Deus.
falam conosco porque são escritura. Porque são escritura, tanto quanto o resto do Antigo Testamento, é um texto que Deus fala com o seu povo de forma geral. O seu povo, de forma geral, é abençoado por aquele texto. Então, quando você lê 1 Coríntios, quando você lê Romanos, você lê um Paulo falando diretamente com um grupo, mas quando ele fala com um grupo, Deus está falando com aquele grupo. Aquilo que é dito àquele povo, então, vem até nós através do poder do Espírito Santo e uma palavra que é viva, e uma palavra que é transformadora, e uma palavra que é eficaz, que separa juntas e medulas, que separa a alma do espírito. As cartas, elas eram registros breves, amplamente utilizados na literatura clássica. Quem faz uma excelente introdução às cartas no Novo Testamento é um teólogo chamado Paulo Won, escreveu um livro muito bom chamado E Deus Falou na Língua dos Homens, que é uma introdução à Bíblia. Ele tem um excelente capítulo sobre epístolas. Ele vai argumentar que, com exceção das correspondências mais formais, como cartas diplomáticas, a linguagem que é expressa nas cartas pode ser associada a uma conversa que o remetente estabelece com seu destinatário. Isso se evidencia num grande número de cartas que nós temos na antiguidade, cartas que eram enviadas e eram respondidas pelos destinatários. É necessário analisar, então, se a gente quer poder interpretar as cartas, sobre como o contexto greco-romano desenvolvia esse tipo de linguagem. Tem um escritor muito relevante chamado Stanley Stowers, escreveu um livro chamado Letter Writing in Greco-Roman Antiquity, né, que é a escrita de carta na antiguidade greco-romana. Ele vai argumentar que as cartas eram meio de comunicações entre pessoas dentro ou fora de estruturas hierárquicas. Relações entre subordinados superiores eram muitas vezes lidadas com carta, relações entre iguais, com casos de amizade, relações familiares, que combinam em certa medida com relações hierárquicas ou entre iguais. E a dinâmica social predominante dentro da cultura clássica, também cultura judaica, estava associada à ideia de honra, hierarquia e amizade. Honra era fundamental para que o status de uma pessoa fosse definido e reconhecido na sociedade greco-romana. Dentro de um mundo extremamente estratificado, o topo da pirâmide social era ocupado pelos grandes aristocratas e os escravos e agricultores estavam ali no final. Então, as cartas muitas vezes eram usadas justamente para estabelecer parte dessa linguagem de autoridade. A autoridade era exercida por meios epistolares também. As cartas podiam servir também para consolidar relacionamentos mais de amizades entre iguais. O Stowers vai escrever que na Grécia clássica, os meninos socializavam fora de suas casas em um grupo com meninos de sua mesma idade. Esse grupo de mesma idade e gênero se tornariam a base da união ou da companhia ou dos amigos. Eles eram um grupo político muito importante na política grega, esses pequenos grupos de relacionamento. E isso se organizaria também por meio de cartas. É dentro da família também que essas relações vão se manifestando, tanto de hierarquia dentro da família, já que tinha o pater família no mundo greco-romano, como os relacionamentos mais naturais. Cartas possuíam estruturas muito comuns, certo? Geralmente é introdução epistolar, corpo epistolar e conclusão epistolar. A introdução epistolar era um tipo de identificação do remetente, seguida de destinatário, um tipo de bênção, uma breve saudação. Se você olhar para as cartas bíblicas, você vai encontrar essa estrutura na maioria delas. Uma estrutura em que Paulo, Pedro geralmente se apresentam na carta. Então você tem um corpo. Esse corpo é o conteúdo que nós conhecemos, né? É o motivo do envio da carta. Então temos uma conclusão epistolar, onde o remetente se dirigia ao destinatário de forma mais pessoal, com a saudação, uma oração, uma bênção, alguma coisa do tipo. Essa é a estrutura que guia todas as epístolas do Novo Testamento, certo? As cartas gregas e latinas mais longas começavam, então, com a introdução, a saudação que continha o nome do remetente, o nome do destinatário e tal. Paulo fala muito sobre isso, ele sempre começa com o seu nome e tudo mais. Então, as coisas vão seguindo. Uma característica do gênero literário carta era que, por definição, elas eram curtas, diferente de algumas cartas de Paulo, né? Por isso que alguns vão criar uma diferença entre carta e epístola. É uma diferença mais teórica, mas acho que é importante considerar. Em que uma carta geralmente é algo destinado a uma única pessoa. Então, a carta a Filemon, uma carta a um único indivíduo, mas a epístola era uma carta pública escrita para comunidades, para igrejas completas ou para outras pessoas, o que criava um estilo literário novo, né?
Essa introdução epistolar, por exemplo, ela tinha uma grande divisão. Você começava com remetente, destinatário, saudações, ia para o corpo, né? Então, despedidas. No Novo Testamento, nós temos registro de troca de correspondências oficiais em vários lugares, não é? Isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. Depois da composição da Bíblia Hebraica, a troca de correspondências oficiais também foi observada nas comunidades judaicas da diáspora, situadas principalmente no Egito, né? E nós temos no Novo Testamento essa troca de cartas como uma coisa muito comum no mundo antigo. A troca de cartas era uma coisa importante para apresentar informações para pessoas que viviam distantes. Nós não temos WhatsApp, nós não temos e-mail no mundo antigo. A comunicação, né, pessoal era mais lenta, porque se transitar de um lugar para outro era mais difícil. Então nós temos a carta como um instrumento de Deus para alcançar as pessoas, para levar a mensagem para mais longe. O Novo Testamento contém 19 cartas. Dessas 19 cartas, 13 são atribuídas a Paulo, 2 a Pedro, 2 a João, 1 a Tiago e 1 a Judas. Entretanto, nós reconhecemos a existência de 21 cartas, certo? Porque 1 João e o anônimo escrito de Hebreus, não é, também são cartas, considerando que eles, por mais que não possuam introdução epistolar, também podem ser consideradas uma carta, tá bom? Nessa divisão tripartite, né, de introdução, conteúdo e conclusão, teria apenas 19, porque 1 João não tem, aí Hebreus não tem essa estrutura. Mas esses textos, mesmo assim, são considerados epístolas importantes para nós, mesmo não seguindo exatamente esta divisão tríplice de epístola. Agora, quando a gente fala sobre as cartas de Paulo, a gente está falando sobre o maior corpus epistolar da Escritura. Tá? O autor mais importante do Novo Testamento foi Paulo, foi quem mais escreveu no Novo Testamento. Quando os demais autores das epístolas neotestamentárias começaram a escrever suas cartas, os documentos paulinos já eram amplamente utilizados nas igrejas, certo? Isso significa que a gente tem Paulo como talvez um dos maiores teólogos do Novo Testamento. Tanto que alguns até argumentam que Paulo foi o criador do cristianismo. Tem um artigo muito interessante, estava lendo hoje, do Craig Bomberg, do Making Sense of the New Testament, né, fazendo com que o Novo Testamento faça sentido. É bem interessante. E ele tem um capítulo, tá tudo em inglês, obviamente, mas você não... Bom, em inglês não está as coisas. Was Paul the true founder of Christianity, né? Página 71. Paulo foi o verdadeiro fundador do cristianismo. E é bem interessante o modo como a teologia de Paulo é uma das teologias mais importantes do Novo Testamento. Ele marca o Novo Testamento de forma muito profunda. É muito difícil a gente pensar em Novo Testamento sem pensar em Paulo como teólogo. De modo que alguns vão até argumentar que Paulo ele é o verdadeiro fundador do cristianismo. Nós não temos cristianismo, mas paulinismo, dizem alguns críticos. E a mais na verdade é que, se nós olharmos de forma fria, nós temos Paulo como principal teólogo do Novo Testamento mesmo. Somos profundamente paulinos na nossa teologia. E somos paulinos na nossa teologia porque foi o que Jesus intentou. Jesus intentou que os seus discípulos, certo, continuassem o processo de pregação, de ensino. Foi o que Jesus falou em João 16, quando ele disse que o Espírito Santo viria, e quando o Espírito Santo viesse, instruiria, ensinaria todas as coisas aos seus apóstolos, para que eles, instruídos pelo Espírito, pudessem trazer para a igreja as mensagens de salvação e de verdade. Então, Paulo é um dos homens mais importantes na escrita. Paulo foi alguém que testemunhou a ressurreição de Jesus de forma particular. Tá? Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus aparece a vários discípulos antes de ascender aos céus. Paulo é o único que tem uma revelação do Cristo ressurreto pós-ascensão. Não é? E Paulo vai dizer, eu sou um filho nascido fora de tempo. Eu sou um que foi chamado para ser apóstolo depois dos outros. Porque Deus intentou fazer de Paulo um apóstolo diferente que ia levar o evangelho aos gentios. É muito interessante o modo como Deus escolhe Paulo para trazer o evangelho a outras culturas e a outros povos. As cartas de Paulo manifestavam, então, a sua própria presença na igreja. Né? Paulo, ele leva a dimensão oral, né, do seu discurso por meio das suas cartas. Entende que existe uma eficiência nisso. Paulo não escrevia cartas para serem lidas de forma individual, mas para serem declamadas em público durante a reunião da comunidade
cristã. Pense em Colossenses 4, pense em várias epístolas onde mostram que aquelas cartas deveriam ser lidas no culto. Essas cartas foram escritas justamente para serem incluídas no cânon. Paulo sabia que o que ele estava escrevendo era escritura. Paulo sabia disso. Pedro sabia que o que ele estava escrevendo era escritura. Eles tratam os próprios ensinos como ensinos de Cristo. Eles tratam as epístolas como sendo textos equiparáveis ao Antigo Testamento. Paulo chega a usar uma citação de Deuteronômio e uma citação do Evangelho de Lucas, lado a lado, para provar um ponto teológico que mostra que até os textos dos Evangelhos seriam tratados também como equivalentes ao Antigo Testamento. Essas pessoas sabiam que estavam construindo a Escritura. Quem defende essa tese é o famoso livro A Heresia da Ortodoxia. Um livro maravilhoso, A Heresia da Ortodoxia. Eu acho que eu tenho ele aqui. Eu tenho ele aqui. Mas eu não estou achando rapidinho. Mas está aqui ele. É um livro muito bom que vai mostrar justamente sobre como os apóstolos sabiam que estavam construindo a Escritura quando eles escrevem. Paulo sabia o que estava fazendo, certo? Ele sabia que estava escrevendo algo para que fosse registrado para além, certo? Esses textos não foram escritos para serem, obviamente, publicados, né? Foram escritos para serem colocados num livro, mas foram escritos para serem lidos como Bíblia para além dos autores, dos destinatários iniciais. Os estudiosos dividem as epístolas de Paulo em 3 grupos, certo? Em primeiro lugar, nós temos as cartas chamadas de incontestavelmente paulinas. Em ordem cronológica, é 1 Tessalonicenses, Gálatas, 1 Coríntios, Filipenses, Filemão, 2 Coríntios e Romanos. Não há muito consenso com relação à data de todas as cartas, mas essas são as consideradas genuinamente paulinas. Em segundo lugar, tem as epístolas que hoje na academia não existe consenso se são realmente paulinas. Nós, cristãos conservadores, que cremos na Bíblia como instrumento de fé, cremos, obviamente, que são epístolas paulinas, mas na academia hoje tem esse debate, que é Colossenses e 2 Tessalonicenses, alguns suspeitos de ser paulinos ou não, e temos as que são consideradas por muitos eruditos como pseudepígrafos, como cartas que não são paulinas, que seria Efésios, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, certo? O que a gente rejeita, obviamente. Nós não consideramos, não é, a ideia da alta crítica de desconsiderar a autoria dessas epístolas como sendo paulinas, mas é assim que elas são interpretadas hoje na academia, né, secular, principalmente, ou pretensamente cristã. Desde o início da igreja cristã, surgiram vários posicionamentos acerca da autoria e da autenticidade de algumas outras cartas. Se a gente pensar, a discussão talvez mais célebre seria a da epístola aos Hebreus, não é? Que é um documento que hoje não é considerado paulino por muitos de nós, certo? Como é que nós então nos aproximamos, certo, dessas cartas de forma a entender da melhor forma o grego, como o grego pode nos ajudar a entender as epístolas, como é que o grego pode fazer com que a gente entenda melhor o texto do Novo Testamento. O grego bíblico, de longe, vai ser muito importante nos processos interpretativos de algumas cartas. E o exemplo mais famoso que nós temos agora envolve questões como, por exemplo, a nova perspectiva em Paulo. Quando a gente fala sobre Paulo e as perspectivas que temos acerca dele, existem muitos debates envolvendo novos eruditos que vão argumentar que Paulo deve ser lido de uma forma diferente do modo como ele tem sido lido já há algum tempo. Paulo foi o grande autor da Reforma Protestante. Não é? Paulo foi extremamente valorizado no período da Reforma, porque Paulo falava amplamente sobre justificação pela fé e pela fé somente. Os debates sobre justificação são debates que envolvem Paulo estar discutindo profundamente com a comunidade judaica sobre o problema da justificação pela fé. Paulo vai dizer em Romanos 1,16 que nós somos salvos pela fé e não pelas obras da lei. E somos salvos pela fé em Cristo. Mas no grego, você tem debates muito profundos sobre a tradução de fidelidade de Cristo ou fé em Cristo. Não é? Porque muitos vão interpretar que fé em Cristo, o modo como a gente lê, principalmente em Romanos, é uma tradução errada. É uma tradução errada. E nisso Lutero estaria errado na leitura dele de Romanos. De que a tradução correta seria fidelidade de Cristo. E são duas traduções completamente possíveis gramaticalmente no grego.
Se a tradução correta fosse fidelidade de Cristo, a gente teria um problema. Porque a gente teria a nova perspectiva em Paulo, nos apresentando que a salvação se dá pelo fato de que Jesus teve fé. Jesus foi fiel, e não em nós termos fé. O que muda muito a configuração de salvação. A gente vai pensar em outras coisas também. A gente vai pensar, por exemplo, em como a gente temporaliza os verbos no grego. Pense em Romanos capítulo 8, por exemplo. Romanos capítulo 8 é um texto que traz a famosa corrente de ouro de Paulo. Aos que de antemão conheceu. Vamos ler Romanos 8, 29 a 39. Na sua Bíblia, Romanos 8, 29 vai dizer assim. Aqui é Almeida Revista Atualizada. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que nós temos aqui? Nós temos um texto onde os verbos estão no passado simples. Qual o problema desses textos no passado simples? Esses verbos no passado simples? Que ele termina com glorificou. Como é que a gente é glorificado no passado? Se nós sabemos que a glorificação é um fato futuro. Isso vem da ideia de que o verbo no aoristo é uma forma verbal, certo, do grego, como o nosso presente, passado, pretérito, eles tinham aoristo. Por muito tempo se acreditou que um verbo no aoristo era um passado simples que começou na história, no passado e que continua indefinidamente. Mas, de fato, nós sabemos que verbos no aoristo, na verdade, também podem significar indeterminação de tempo, em um pano de fundo argumentativo. Logo, esses verbos não deveriam ser traduzidos no passado. Deveriam ser traduzidos de forma indeterminada. Algo como, portanto, aos que Deus de antemão conhece, dá para usar um presente para determinar o tempo. Também os predestina para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que seja primogênito com os irmãos. E aos que predestina, a esses também chama. E aos que chama, a esses também justifica. E aos que justifica, a esses também glorifica. Por que nós podemos usar uma tradução no presente ao invés de um passado? Não parece uma coisa tão diferente? Mas veja, a tradução aqui imprime significado e interpretação. O grego bíblico, então, é uma forma da gente conhecer as possibilidades. Ao invés de eu ver glorificação no passado, então nós já somos glorificados, já começamos o processo de glorificação e tentar entender como é que somos glorificados no passado, o grego te livra da loucura de ter que achar um sentido porque você acredita que o tempo está gramaticalizado aqui porque o tradutor jogou isso para ti. Quando existem outras possibilidades de se aproximar do mesmo verbo, com cuidado. Você está percebendo como o grego pode ser útil no teu processo de interpretar textos epistolares também? O grego te ajuda a entender a estrutura dos argumentos. O grego te ajuda a entender onde começa e onde termina um parágrafo. O grego te ajuda muito. O grego te ajuda muito em Hebreus, por exemplo. A Epístola aos Hebreus é uma das epístolas favoritas para mim. É um dos gregos mais belos do Novo Testamento, um dos gregos também mais difíceis para mim. Eu preguei Hebreus inteiro na minha igreja, demorei quase 3 anos pregando o livro de Hebreus. É um livro incrível. A gente analisou versículo a versículo, eu li palavra por palavra de Hebreus no grego. De todas as cartas do Novo Testamento, é a carta mais difícil de lidar. É destinada a cristãos de procedência judaica, espalhados pelo Império Romano. A gente tem um problema de autoria, e a gente tem um problema de autoria com Hebreus por causa do grego. Se nós olharmos para o grego de Hebreus, não tem nada a ver com o grego de Paulo. Nada com o grego de Paulo. A gente encontra citações a Hebreus na primeira Clemente, na primeira epístola de Clemente, o que faz com que a gente acredite que já no século I, em 96 depois de Cristo, essa carta já estava em circulação. Durante os primeiros séculos da história da igreja, vários tentaram associar essa carta com Paulo ou com Lucas, com Apolo, com Barnabé ou algum outro apóstolo, mas nós não temos como saber. Orígenes escreve dizendo, mas quem escreveu a carta, em verdade, só Deus sabe. Foi Orígenes que escreveu isso. Mas nós sabemos que, pelo grego, é impossível ter sido Paulo. O estilo não lembra Paulo, mas a teologia lembra Paulo. E agora? A teologia de Hebreus é uma teologia bem paulina, mas o estilo de Hebreus é absolutamente não paulino.
Então, qual a certeza que temos? É que quem escreveu Hebreus é alguém que que se apropriou da teologia de Paulo. Mas é uma pessoa que não escreveu nenhum outro texto do Novo Testamento, porque o grego de Hebreus é diferente do grego de todas as outras cartas do Novo Testamento, certo? E isso faz com que a gente tenha convicção que ninguém que escreveu outro texto do Novo Testamento teria escrito a carta aos Hebreus. Nós temos as epístolas gerais também. Além das cartas paulinas, nós temos um conjunto de cartas escritas por diversos outros autores, como Tiago, Pedro, Judas, João. Em geral, esse conjunto de correspondências é chamado de epístolas gerais, certo? Você deve conhecer esse termo. Ou epístolas católicas, certo? Católicas. Essas epístolas são importantíssimas para ajudar a gente a entender o todo da Escritura, tá? Algumas delas não foram endereçadas a ninguém especificamente, mas são cartas que têm um conteúdo muito bonito e muito importante, certo? Duas cartas do Novo Testamento foram escritas por meio-irmãos de Jesus, no caso é Tiago e Judas. Tiago, o irmão do Senhor, também chamado de Tiago o Justo, escreveu sua carta por volta de 45 depois de Cristo a cristãos que estavam dispersos no mundo mediterrâneo. Ele é tradicionalmente considerado como o líder da igreja em Jerusalém, o bispo de Jerusalém, e emprega em sua carta um tom bem diretivo e prático, evocando os ensinos de Jesus, uma linguagem bem mais próxima dos ditos proverbiais do hebraico. Há uma discussão muito grande quanto à relação de Tiago com o estilo grego mais elevado, com citações da Septuaginta, recursos retóricos clássicos como a diatribe, e Paulo e Tiago, ele consegue ser muito erudito no seu grego, não é? É um dos gregos mais bonitos também do Novo Testamento, é um grego muito legal, é o grego de Tiago, que é diferente do grego de João, por exemplo. Se o grego de Tiago é um grego profundamente elevado, o grego de 1 João é um grego simples. É o melhor grego para começar, tá? Estou começando a aprender grego, 1 João tem um grego mais simplificado. E temos a epístola de Judas também, que foi escrita também por um meio-irmão de Jesus. A carta de Judas foi escrita provavelmente antes de 90 depois de Cristo, tal como a carta de Tiago. E é uma epístola de exortação em que os cristãos permanecem firmes à defesa da fé em face de vários elementos que se levantam contra a igreja. É um grego considerado muito bom, junto com o Tiago, tem sido ótimas formas de você aprender mais sobre o grego bíblico com cuidado e com carinho, tá? As cartas do Novo Testamento foram motivadas por preocupações sérias de seus autores em alcançar pessoas certas em lugares específicos. E isso deveria tocar no nosso coração. Porque Deus não só nos escreveu um livro com informações, como um grande vadimeco. Deus nos escreveu um livro onde problemas reais estão sendo tratados e resolvidos. Significa que nós temos um Deus que nos mostra a sua graça e a sua majestade de forma tão clara, tão bonita, tão bela, em textos que foram escritos para transformar o nosso coração, para mudar quem somos, para nos trazer para mais próximos dele por meio de vida real, de pregadores no campo, missionários no campo, escrevendo a igrejas em sofrimento, em heresia, em luta. As cartas, então, foram modos como Deus quis se comunicar conosco, como quem diz, você precisa fazer parte da comunidade e da igreja que recebe essas cartas. Você precisa ser transformado e mudado por meio das epístolas, e você precisa ouvir a minha voz ali. Será que nós estamos lutando para ouvir a voz de Deus nas epístolas? Será que nós estamos nos aproximando dessas cartas com vontade, com verdade? Será que nosso coração está realmente dedicado a Cristo? Porque quando Paulo escreve Romanos, nós temos um Paulo tentando ir para a obra missionária. Paulo escreve Romanos para mostrar para aqueles judeus que levar o evangelho aos gentios era importante. Então ele apresenta o evangelho da justiça de Deus. Você tem lutado para ouvir o evangelho da justiça em Romanos? Onde é revelada a nós a pessoa perfeita de Cristo. Paulo escreve 1 Coríntios para lidar com dúvidas de uma igreja em conflito, e uma igreja dividida, e uma igreja que sofre. Será que você tem ouvido a voz de Deus acerca da unidade que há em Cristo Jesus? Paulo escreve 2 Coríntios e fala sobre o sofrimento do ministério, sobre a entrega de quem nós somos contra os falsos profetas. Será que nós temos ouvido os falsos profetas porque não temos ouvido corretamente as epístolas do Novo Testamento? Paulo escreve tanta coisa. O autor aos Hebreus escreveu para nos dizer que Jesus é maior que tudo. Que Jesus é maior que os anjos, que Jesus é maior que a antiga aliança, que Jesus é maior que o sacerdote, que Jesus é maior que o templo.
Jesus é maior que Moisés, é maior que o sábado, é maior que Josué, é maior que Canaã? Será que nós temos falhado em ver Jesus como maior do que tudo e de que todos? Porque não temos nos aproximado bem dessas epístolas? Gente, chegou um momento decisivo na nossa vida. A gente tenta se preparar para tanta coisa. Me mandaram uma pergunta na caixinha do Instagram ontem, dizendo: pastor, você está estocando comida para os raios solares que vão chegar até nós, o eclipse, não sei o quê? As pessoas tentam se preparar para tanta coisa, mas nós não nos preparamos para a vida com Deus em ouvir a voz dele, como descrita na palavra. Por isso que chegou um momento decisivo. Um momento que vai transformar a sua jornada como cristão. Um instante que separa quem você é do potencial que você deve alcançar como um intérprete da Escritura. E eu estou aqui justamente para te ajudar nessa jornada, para ser aquele que vai te ajudar a descobrir onde estão as infinitas possibilidades que podem surgir na vida de um cristão quando ele caminha em graça e em conhecimento. Eu quero que você venha comigo. Eu quero que você saiba que tudo que nós estamos compartilhando aqui, esse dia de aprendizado, são caminhos de introdução aos primeiros passos no processo de aprendizado de leitura bíblica. E é nada comparado com o aprofundamento que nós damos no Simplificando o Grego Bíblico. E já que vocês estão perguntando, tanto perguntaram muito aqui nos comentários, eu tenho uma novidade exclusiva para você. Amanhã, dia 25, nós vamos abrir inscrições de forma especial para todos que estão com a gente nesse aprendizado. E sim, eu estou convidando você a participar e se tornar mais um cristão trilhando o caminho certo. Porque eu não estarei aqui te ajudando nesse processo de aprofundamento de conhecimento, convidando você a participar se eu não acreditasse na transformação que isso pode trazer para a sua vida, para a sua igreja e para os seus amigos. Alguns de vocês comentaram ontem, eu estou aqui porque eu quero aprender para servir a minha igreja. É isso que eu quero de vocês. Vocês querem servir mais a sua igreja. Então, eu deixo aqui um convite. Eu escrevi um comunicado para você, um comunicado importante, e nele você vai descobrir a grande oportunidade que está à sua espera e de como você pode aproveitar isso ao máximo. Se você for em gregobiblico.com.br/carta, certamente isso vai estar no link aí no comentário fixado nessa aula. Você vai poder ir lá e vai encontrar, certo? Esse link. Dentro desse comunicado tão importante, você vai encontrar o link para pré-inscrição. Mas atenção, são poucas vagas disponíveis, certo? Aqueles que garantirem a sua vaga antecipadamente lá no grupo de pré-inscrição vão poder garantir um desconto exclusivo especial. Você vai ganhar, olha só, o Teologia Descomplicada, que é o meu principal treinamento, meu principal curso. É o Teologia Descomplicada, um curso de introdução à teologia a partir do zero, a partir do nada, e a minha mentoria no alfabeto grego. Então não deixa para depois. A sua transformação está esperando por você. Junte-se a nós agora e garanta seu lugar nesse caminho de crescimento espiritual e de aprendizado. Nós estamos ansiosos para obedecê-lo. Dentro do comunicado que está aí, tem um link que leva você para pré-inscrição para aqueles que querem aproveitar a oportunidade com desconto. Veja só. Simplificando o Grego Bíblico, a gente geralmente vendia ele por cerca de R$800 antes. Desculpa, o Teologia Descomplicada. A gente já chegou a vender ele por cerca de R$800. O Simplificando o Grego Bíblico, geralmente a gente vende ele por cerca de R$1.000. Simplificando o Grego Bíblico. Certo? Esses dois cursos sozinhos, daria cerca de R$1.700, eu acho. Certo? Dois cursos sozinhos. Mas a mentoria em alfabeto grego, que não custa menos de R$150 quando a gente vende. Todo esse conteúdo, quase R$2.000 em conteúdo, nós vamos fazer amanhã para você por 12 vezes de R$58,17. 12 vezes R$58,17. Ou à vista por R$597. Gente, é mais de R$1.000 de desconto que a gente está dando para você que é nosso aluno. Mas serão poucas vagas e quem estiver no grupo de pré-inscrição de forma antecipada vai poder garantir o desconto e os bônus do curso. Você vai poder ganhar o Teologia Descomplicada, o Simplificando o Grego Bíblico e a mentoria em alfabeto grego. Tudo isso para que você possa se aproximar de forma especial
daquilo que Jesus quer fazer na sua vida e quer fazer no seu coração. Vocês muitas vezes podem acreditar que grego não é para vocês. Eu não tenho como aprender grego, é impossível. Mas veja, confie em mim. Nós estamos aqui para levá-lo pela mão nessa jornada de aprendizado. Nós desenvolvemos uma metodologia própria, aulas curtas, simples, rápidas, feitas para serem especiais, para transformar você e a sua vida para a glória de Deus. O Leal Tadeu Queiroz comentou, pastor Iago, o curso será certificado? O curso tem certificado, tá? Você recebe o seu certificado totalmente à sua disposição quando você termina o nosso curso de grego, certo? Para a gente é importantíssimo, é fundamental poder ter vocês com certificado de grego, mas principalmente que vocês possam se aproximar do Senhor. Não é só o certificado, a gente quer que você possa aprender mais de Deus, ser mudado por Deus, ser transformado por Deus, a partir de ouvi-lo de forma especial. E a gente está fazendo isso do jeito mais barato que dá. Do jeito mais barato possível. Não tem como ser mais barato, a gente está dando muito desconto, mas eu não sei nem calcular, eu não estou conseguindo nem calcular o desconto de cabeça aqui. Mas é quase R$2.000 de conteúdo por um valor muito baixo. Por quê, Iago? Porque a gente quer que o grego seja acessível. A nossa missão, a nossa jornada, a nossa luta é para que você possa encontrar o grego bíblico na sua vida como coisa possível. Você paga menos do que eu acho que você gasta. Quanto é que tá Netflix hoje? Eu acho que já tá quase 50 conto se você assinar Netflix. Você paga de streaming muito mais do que você vai pagar para poder aprender teologia a partir do zero. O Teologia Descomplicada é uma apresentação do saber teológico, do saber bíblico a partir do zero. O Simplificando o Grego Bíblico é um instrumental para que você possa aprender grego a partir do zero. Então você tem teologia a partir do zero, grego a partir do zero, e uma mentoria e alfabeto grego para te ajudar, para você andar devagarzinho se você tiver dificuldade no aprendizado do grego a partir do nada. Esse é o tipo de coisa que não tem como calcular. Eu sou muito grato a Deus, porque ao longo desse tempo produzindo conteúdo na internet, eu já vi muitos cristãos comuns podendo conhecer melhor o seu Senhor, conhecer melhor o seu Deus, através do grego, através da teologia. E eu fico muito feliz de poder disponibilizar isso para vocês. Então, por favor, vão na carta, ou nessa carta que ela vai ser uma mensagem minha para você, para que você possa se aprofundar, ser transformado. Então, vai no link, tem um grupo do WhatsApp de pré-inscrição lá. E é nesse grupo de pré-inscrição, que está nessa carta do comentário aí, que você vai poder conhecer mais aí do curso e vai poder receber antecipadamente o link para não perder a promoção, porque só os primeiros inscritos vão ter acesso a essa promoção. Então, se programe para estar conosco, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa e transformadora. Sarinha selecionar umas perguntas aí, Sarinha da nossa equipe, para me mandar as principais perguntas. Eu posso respondê-las aqui no tempinho que a gente ainda tem. Deixa eu ver. Vou achar aqui algumas perguntas. Vão no link e vão no grupo do WhatsApp. Eu estou no grupo do WhatsApp com vocês lá. Eu estou lá também para tirar algumas dúvidas. Minha equipe vai tirar algumas dúvidas. Tenho certeza que vai ser muito bom. A Maria perguntou, tenho 70 anos, tenho chance de aprendizado? Eu conheço pessoas que aos 70 anos entraram na faculdade de medicina. Certo? Então, 70 anos, se você tiver vontade de aprender, seja bem-vinda. Certo? Vai ser maravilhoso ter você. A gente tem aluno de 14 anos e aluno já aposentado. Temos alunos de todas as faixas etárias. O Azaf falou aqui, esses cursos têm duração programada de quanto tempo? O acesso ao curso é de 1 ano, mas a gente organiza o curso para que você consiga acessá-lo a qualquer momento. O curso inteiro já está gravado. Então, você pode fazer o curso em 1 mês, mas a gente até indica que você demore 1 ano no curso, para que durante 1 ano você possa aprender devagarzinho, direitinho, para entrar nessa jornada com cuidado, tá bom? Pastor, estudar Apocalipse em grego pode facilitar um pouco o entendimento? Cara, assim, eu pessoalmente, para mim é a única forma de entender. Há muito tempo eu me aproximo dos livros bíblicos para pregar em grego, porque em português parece preto e branco. E eu vou dizer, como intérprete, você chegar no livro em grego é ler do jeito que Deus intentou. Na academia, na área secular mesmo, a gente considera tradução como fonte secundária. Tradução não é fonte primária. Então, se eu estou citando um texto lá, de Karl Marx, eu tenho que citar em alemão.
Porque em alemão você tem a fonte primária. A tradução já é uma interpretação. Se eu vou citar uma fonte, então, do Novo Testamento, como é que eu vou pregar um texto que foi escrito em grego a partir da tradução? Então, como pregador, como teólogo, como escritor, eu preciso ir ao texto em seu formato original. Esse é o contato com a fonte primária. A tradução, ela se apresenta como a fonte secundária. Claro, eu não entendo grego, pastor. Você vai depender da tradução e tudo bem, é o que você tem, e você vai depender da interpretação de outras pessoas. Mas é importante que você, tendo possibilidade e oportunidade, se aproxime no original. Boa noite. Preciso ter feito teologia antes? A pergunta da Leti Ribeiro. Não. O Teologia Descomplicada é um curso de teologia introdutória e básica para quem não entende nada de teologia. Eu acho que é um ótimo recurso para quem nunca fez teologia. Nunca fiz teologia antes, quero saber teologia. Teologia Descomplicada é um dos bônus que você vai receber estando com a gente. Mas ainda que você não faça teologia descomplicada, o Simplificando Grego Bíblico é ele mesmo um curso que não depende de um arcabouço teológico anterior, certo? Para você aprender, tá bom? Se você quer saber mais sobre os cursos, vai no link aí, vá na carta que eu escrevi para vocês, que essa carta vai estar à disposição. No link de pré-inscrição, você vai ter a oportunidade de aprender mais por lá, tá bom? Amanhã à noite nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse. Eu estou expondo o livro do Apocalipse, versículo a versículo na minha igreja. Estou pregando Apocalipse, verso a verso, e tem alguns insights a partir da minha leitura do grego bíblico para o livro do Apocalipse. Amanhã vai ser uma aula bem legal, bem inspiracional. Vai ser pregação, vai ser bem pregação. Então, se programa para estar conosco, tenho certeza que vai ser uma bênção. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por estarem comigo até aqui. Vou trazer uma palavra de oração. Então, espero vocês amanhã à noite. Se programe, vá na carta, vá no link de pré-inscrição, que eu tenho certeza que vai ser bom para você. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo de aula. Obrigado por esse tempo de aprendizado. Isso possa nos ajudar a aprender de Ti e sermos transformados por Ti. Abre os nossos corações para que glorifiquemos o Teu nome. Assim eu oro, no santo nome de Jesus. Amém. Espero vocês na aula de amanhã e no grupo aí da carta, no grupo de pré-inscrição que está no link da carta. Deus abençoe todos.